Olá, pessoal. Eu queria discutir hoje com vocês o tema dos métodos de planejamento. Quando a gente trabalha com planejamento na área governamental, é muito comum a gente ouvir vários métodos, várias siglas diferentes. E cada período, cada ano, tem uma consultoria, tem um autor, tem um pesquisador acadêmico divulgando novas técnicas, novas metodologias. E também vem muita inspiração do setor privado. Então, o que é importante a gente, além de conhecer essas técnicas e aprofundar nesses procedimentos e protocolos, é saber muito, com muito mais ênfase, qual é o pressuposto, quais são as bases que estão sustentando teoricamente essas ferramentas e técnicas. Quando a gente domina esses conceitos e sabe como usá-los e como aplicá-los, fica mais fácil fazer combinações criativas, misturando partes de um método com outro, de forma que faça sentido e que seja mais adaptável à nossa rotina, né? Então, existem diferentes caminhos para o planejamento, existem diferentes propostas do planejamento. Não há uma metodologia que seja considerada absolutamente correta nesse campo, porque tudo depende das circunstâncias, da customização do tipo de problema, da área onde se atua, e de uma proporção entre a complexidade da metodologia que se usa e a complexidade do problema que se quer resolver. Há que se ficar atento para essa proporção, porque ela é muito importante, né? Quando a gente discute planejamento, a gente vê a aplicação desse termo em muitas situações diferentes, né? O planejamento, conhecido mais normalmente pela mídia e pelo senso comum, ele é aquele que se localiza na área econômica, né, nos planos de desenvolvimento. Então, isso é planejamento. Mas ele pode ser também um planejamento setorial, como o plano decenal de energia, como o plano de educação, como um plano de saneamento, como um plano de segurança de barragens. O que importa é que a lógica setorial esteja compatível com uma estratégia de governo que aponte para uma situação futura e não haja sobreposições, nem incongruências, nem inconsistências entre os planejamentos setoriais e o planejamento total global de governo, que é dado exatamente pelo plano plurianual. O planejamento também é muito aplicado no campo regional e urbano, e existe uma vasta literatura, pesquisas e projetos sobre isso. Exatamente porque a cidade, ela cresce, e as regiões, espontaneamente, fruto de intervenções privadas e públicas, e se essas intervenções não forem minimamente concatenadas, compatibilizadas, corre-se o risco de gerar grandes distorções no futuro com um custo muito alto para a sociedade. Imaginem, por exemplo, o sistema de trânsito, de transporte, né? Se ele não for previsto com muita antecedência, ele vai provocar gargalos e deseconomias. O planejamento também é muito olhado como planejamento institucional, como aquele planejamento que é feito para organizar o organograma de uma instituição, o processo decisório, a divisão de funções, as especializações funcionais, as matrizes de responsabilidade, quem faz o quê. Isso também é válido, né? Também é um campo de aplicação do planejamento. Em relação ao planejamento empresarial, ele tem uma vasta tradição, né? Uma vasta tradição e muitos métodos e técnicas que nós usamos hoje no governo, no Estado, na área pública, vêm exatamente do planejamento empresarial privado do mercado. Também é comum a gente ouvir essa divisão entre o planejamento estratégico, o operacional e o tático, onde basicamente o que diferencia esses níveis são níveis de escala, de abrangência e de complexidade, sendo o estratégico o mais abrangente, o de maior escala e o de maior complexidade, e o tático o lado inverso dessa escala, com aplicação imediata nas ações, nas iniciativas de curto prazo, com menor complexidade. A elaboração de projetos é um componente do processo de planejamento. Evidentemente que os conceitos que orientam a elaboração de projetos, eles são muito próximos do conceito de planejamento. Aqui, mais uma vez, a diferença é de como a gente organiza o arranjo teórico, porque, a rigor, um plano, ele objetiva um resultado, um impacto
complexo, abrangente, por exemplo, vamos fazer um plano de desenvolvimento da região Nordeste do país, né? Esse plano vai ter uma série de programas que vão ser compostos por projetos e iniciativas. É uma questão de organizar uma estrutura lógica compatível e coerente internamente. As nomenclaturas variam de autores e de literatura para literatura. A elaboração da estratégia como planejamento também é uma questão interessante, né? Hoje a gente tem o pensamento estratégico como algo a ser valorizado. E o pensamento estratégico, ele pode ser, deve ser também gerado, construído, sistematizado dentro de um sistema de planejamento. Muitas pessoas usam o termo planejamento quase como equivalente a técnicas de moderação de grupo, a dinâmicas de grupo. Também é válido, só que o planejamento não é exatamente isso. Dinâmicas e técnicas de grupo são instrumentos, são, como o nome já diz, técnicas que a gente usa nos processos de planejamento. Essa frase do Toffler é muito interessante, né? Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Ela nos faz pensar que não existe vácuo, né? Não existe espaços abertos, não ocupados, quando a gente debate relações de poder, definição de prioridades, relação entre atores, entre instituições. Normalmente, a percepção da estratégia é algo que nos falha no setor público. Como nós temos uma visão de quem aplica uma lei de enforcement obrigatório, mandatória para toda a sociedade, muitas vezes essa questão da estratégia de pensar que pode haver resistências, pode haver outros planos e que vão afetar o nosso resultado, é uma dimensão que escapa da nossa visão lateral, né? E, de fato, fazer planejamento é, no fundo, ter mais liberdade de ação no futuro. É aumentar os graus de liberdade da organização. Por isso que o planejamento ele é um processo sistemático, ele não se conclui no seminário de planejamento. Ele se realiza na gestão e é sempre retroalimentado por ela. Essa frase do Peter Drucker, que é um grande ícone, uma referência da administração privada, ela também cabe ao setor público, né? O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Então, a gente trabalha com os olhos no futuro, analisando o passado, identificando problemas, mas atuando no presente, né? O planejamento, ele acontece no momento presente, ele não é algo que possa só acontecer no futuro. E o Carlos Matos, que é uma outra referência interessante, fundamental, especialmente para a área pública, fala que o plano é um produto momentâneo do processo pelo qual um ato seleciona uma cadeia de ações para alcançar seus objetivos. Quer dizer, um ato, uma ação, uma iniciativa. Então, o planejamento está vinculado à liderança, à condução, ao empreendedor. Em seu significado mais genérico, podemos falar de plano de ação como algo inevitável na prática humana, cuja única alternativa é o domínio da improvisação. Então, se você não planeja, você improvisa. E é óbvio que improvisação e planejamento coexistem sempre na prática diária da administração pública. Nem tudo pode ser planejado e nem tudo deve ser improvisado. Afinal de contas, a gestão pública é exatamente a combinação de ações planejadas e de um conjunto de improvisos e de situações de prontidão que a própria vida se encarrega de gerar, já que todo plano que entra em contato com a realidade necessariamente deve ser modificado, deve ser adaptado, porque o futuro é incerto e imprevisível. E o Carlos Matos faz uma crítica que eu trago para nosso debate aqui, para a gente pensar como tem sido o nosso planejamento tradicional, né? Um planejamento muitas vezes burocrático, fora do tempo, irreconhecível, difícil de comunicar, de dialogar. E para resolver isso, inúmeras escolas de planejamento surgiram, né? O Mintzberg, que é um outro autor importante do setor privado, que formula questões sobre estratégia e planejamento, ele mapeou com vários outros autores diversas escolas, né? Então, a gente tem a escola do aprendizado, a escola de poder, a escola cultural, a escola ambiental,
Cada uma dessas escolas trabalham com o conceito de estratégia de planejamento, mas dando ênfase a questões diferenciadas. E eu mostro isso e trago isso para vocês para dizer que não existe uma receita única. É preciso conhecer muitas abordagens, muitas alternativas metodológicas para poder ter maturidade e segurança de fazer aquela adaptação necessária ao nosso próprio contexto. Uma das grandes metodologias utilizadas em planejamento é o BSC, ou Balance Scorecard, né? Um quadro balanceado, ou seja, construído com proporcionalidade, com bom senso, com substância, de indicadores. Né? Então, qual é o significado, o pressuposto teórico que está por trás dessa metodologia muito usada no setor público, mas que vem do setor privado, originalmente escrita pelo Norton e pelo Kaplan, é de que a gente precisa ter alguma ferramenta de fácil visualização, que tenha uma didática clara, né, que transmita as diretrizes da empresa, estratégicas em várias perspectivas, para todos os níveis hierárquicos, até o chão de fábrica, digamos assim, até os níveis mais operacionais e mais táticos, né? E é uma metodologia que enfatiza muito duas coisas: a vinculação entre várias dimensões da estratégia, dimensão de atender os clientes, dimensão de gerar valor, dimensão de manter os sistemas de conhecimento, de recursos humanos, e enfatiza muito as métricas, o uso de indicadores, né? Então, o Balance Scorecard, ele começa exatamente com a definição de valores da organização, que são aqueles processos, sentidos, inspirações que organizam a cultura organizacional, a definição de uma missão, que é a razão de existência daquela organização, que no setor público é muito vinculado ao diploma legal, ao aspecto legal da organização. Em seguida, a formulação da estratégia, que são os grandes projetos, os grandes componentes do plano, os indicadores desses projetos, que têm metas, que têm objetivos, e o desdobramento para os resultados alcançados. E esses resultados, eles obviamente se reportam ao alcance daqueles valores, à concretização daqueles valores. Um exemplo de Balance Scorecard bem simples é esse, né, onde temos aqui as dimensões analisadas, e a gente chama isso de mapa estratégico, porque ele tem a função de ser um guia, um condutor para a ação, stakeholders, ou seja, os clientes, no nosso caso seriam os cidadãos, processos internos, aprendizado e conhecimento e orçamento e financeiro. Então, são as dimensões mais tradicionais que podem e devem ser adaptadas no setor público, e cada uma delas nós temos que definir objetivos, indicadores, metas e as iniciativas, que são os elementos mais táticos do nosso planejamento. E aqui tem um exemplo bem singelo, né? Bem intuitivo, para entender o mecanismo. Então, tudo começa com a definição dos objetivos estratégicos, existe a necessidade de discutir, de refletir sobre quais são os fatores críticos de sucesso, ou seja, aqueles pressupostos, aqueles requerimentos que nós devemos ter em cada projeto para atingir os resultados, né, para poder desdobrar as metas e consolidar, então, através dos indicadores. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui do Instituto Nacional de Estudos de Educação, Aloysio Teixeira, não, edição, não é esse nome, né? Eu vou só falar INEP. Bom, o exemplo que eu trago aqui para vocês do INEP, que cuida de estudos na área de educação, ligado ao Ministério da Educação, é um exemplo interessante de aplicação do BSC. Eles têm a geração de evidências que contribuam para o desenvolvimento da educação brasileira como a grande perspectiva de resultado institucional, está colocado aqui nessa lateral do quadro, e isso vai ser desdobrado através de vários resultados finalísticos que o INEP se propõe a realizar. Então, a ampliação das atividades de avaliação educacional, modernização e produção de estatísticas e indicadores, aperfeiçoar métodos de tecnologias, inovar práticas de aferição. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso através das dimensões mais
inferiores aqui do mapa, que é atrair, manter e desenvolver pessoal, que é um objetivo estratégico que remete a todo um sistema de gestão de pessoal, garantir a efetividade das entregas de soluções e infraestrutura de tecnologia de informação, que é fundamental para uma instituição que trabalha com dados, que produz conhecimento, e a otimização dos recursos públicos, ou seja, utilizar bem o orçamento, utilizar bem os recursos não orçamentários, recursos econômicos disponíveis. Então, o que o analista e o gestor devem observar, né? Existem valores que orientam todo esse mapa estratégico: transparência, credibilidade, confiabilidade, valorização das pessoas, ética, excelência, inovação. E existem também uma lógica coerente no conjunto desses objetivos. É claro que isso é um mapa que precisa ser desdobrado em projetos, ações, metas e indicadores mais precisos, né? Uma outra metodologia é o PMBOK. O PMBOK é um conjunto de conhecimentos, como o nome diz, né? Project Management Body of Knowledge, é uma sistematização de conhecimentos. Ele não chega a ser uma metodologia, mas ele reúne as melhores práticas do setor privado que orientam a execução de projetos, desde projetos mais simples até projetos mais complexos. E ele tem uma comunidade internacional muito vasta, com uma certificação específica que é conhecida nessa área, e é muito útil para o gestor, porque várias técnicas e instrumentos do PMBOK podem ser adaptados para o uso no setor público, né? Todo ele é organizado em processos, então existem processos de iniciação, processos de planejamento, processos de execução e depois processos de encerramento. Essa lógica estrutura o próprio PMBOK. Depois nós temos a matriz lógica, né? O que é a matriz lógica? A matriz lógica, ela é uma forma visual, sintética, bastante seletiva de organização de informações, que foi muito divulgada no Brasil pela antiga agência de cooperação alemã, GTZ, que hoje é GIS, né, mudou o nome, e que se chamava, e se chama ainda, ZOP, que é Planejamento de Projeto Orientado por Objetivos. A matriz lógica, na verdade, ela surgiu nos anos 60 e depois foi adaptada por várias organizações internacionais, inclusive o Banco Mundial, o Banco Interamericano, que usam essa matriz e adaptações e variantes delas para o planejamento. E essa matriz, ela é interessante porque ela tem uma lógica vertical, né, que é uma lógica que trabalha com a descrição do componente que se vai analisar, que se vai refletir. Nós temos que fixar qual é o objetivo geral, como é que esse objetivo se transporta para a área específica, quais são os resultados imediatos, quais são as atividades necessárias, e a partir daí, as metas de cada item desses. Então, objetivo geral tem a ver com o impacto do projeto, objetivo específico com a efetividade, a solução do problema. Objetivos intermediários têm a ver com as metas de desempenho, os resultados. E as atividades são as metas operacionais. Cada nível, aqui a linha lógica, análise lógica da matriz, tem que ter indicadores, eu tenho que ter meios de verificação e eu tenho que ter premissas, né? Ou seja, fatores de risco, requerimentos, pressupostos que vão me permitir alcançar as etapas de cada projeto, né? Então, a consequência aqui é que se eu tenho atividades através desses indicadores e elas são bem-sucedidas, elas me ajudam a alcançar os resultados. Se eu alcanço os resultados, eu tenho mais um elemento de acúmulo para alcançar os objetivos e assim por diante. Então, essas duas lógicas, a vertical e a horizontal, elas se complementam na lógica da matriz. Bom, dá um corte aqui, edição. Vamos para as conclusões. Deixa eu sair aqui do PowerPoint. Tanto esses métodos como o BSC, a matriz lógica, ou o ZOP, ou outros métodos que trabalham com essa coerência entre
objetivo superior, objetivo secundário, resultado final, resultado intermediário e ações, eles partem do pressuposto que existe um fio condutor, um fio lógico na sequência de planejamento. Então, a primeira observação que eu faria sobre essas metodologias é que elas são úteis porque elas transportam para um painel visível as estratégias e objetivos da organização, elas têm um didatismo fácil, elas têm uma lógica interna que precisa ser preservada e que é a fortaleza do seu conceito básico, e elas são de fácil comunicação para toda a organização. Evidentemente que tanto o BSC quanto a matriz lógica são metodologias que precisam ser desdobradas, elas são mapas que indicam grandes estruturas de planejamento. É preciso depois montar um sistema de gestão, com monitoramento, com indicadores, com uma unidade na organização capaz de fazer a gestão desse sistema todo. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.